Aqui na Rádio ABC, AM 1570, AM 1570, FM 81.9. Compartilha, compartilha, compartilha. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no canal da Rádio ABC. Olha que maravilha, você pode acompanhar o Papo Amigo em todo o Brasil, em todo o mundo. Papo Amigo, informação com reflexão, começa agora. 20 horas e 7 minutos. Opa, falei tudo em menos de um minuto, que legal. Boa noite, Vini, tudo bem com você? Boa noite, boa noite. O Vini é nosso engenheiro de bordo hoje aqui da nave Enterprise Rádio ABC. Estamos hoje com um time incrível. Hoje o dia, gente, é o seguinte, tá? Hoje a gente sabe, a gente tem uns quadros aqui no Papo Amigo. Então quando a Paula Baez vem, eu falo assim, Paula Baez e os outros. Então agora vamos começar, quando a Iris vem aqui no Papo Amigo, também começa a falar Iris TV e os outros, entendeu? Então a gente vai começar a falar assim. Hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo Danilo Missura, da Central de Serviço ABC. Boa noite a todos. Estamos com o Dr. Hamilton. Ednilton, igualzinho, olha, igualzinho, igualzinho, Ednilton Hamilton, igualzinho, né? Eu poderia ter anotado no caderno, não anotei, que esperto, né? E nós estamos hoje com a nossa grande amiga aqui, hoje conhecida nos bastidores como Iris Vieira da Silva, mas no mundo das estrelas, além das estrelas de Hebe Camargo e além, ela também é conhecida como Que Rufe os Tambores. Que rufe os tambores. Que rufe os tambores. Tá os tambores. Que tá os tambores, amigo. Que rufe os tambores. Com vocês, aqui no Papo Amigo, mais uma vez, Iris TV. Que maravilha! Olha, que privilégio. Boa noite, com muitas alegrias. Que prazer estar com todos vocês aqui e com toda essa audiência que eu sei que você tem. Você traz energia boa pra cá, Iris. É Deus que colocou os nossos caminhos em paralelo. Tenho certeza muito disso. bom. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E todas as vezes que eu te vejo, o que eu falo? Que você é o quê? Você fala que eu sou um homem de Deus. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Exatamente. Eu acho que eu sou, mas é assim, né? Eu me sinto homem de Deus, mas sabe aquele do time do Hellboy, sabe? Do Rambo, sabe? Assim, mas eu gosto. E eu gosto de falar assim, porque mesmo que você ainda não se sinta, é profético isso. Sim. Quando eu falo bom dia, boa noite com alegrias, é que mesmo que não esteja tudo perfeito, sim, a alegria vai chegar em algum momento. E é claro, profético, mesmo que você não se sinta esse homem de Deus às vezes. Ai, com as minhas sombras, você sempre fala isso. Mas eu creio que você vai se sentir a cada dia mais como um homem de Deus. Graças a Deus. A única coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não sou santo. Que claro, mas quem que é? Quem é onde nós somos. Eu tava assistindo um seriado esses dias, tem lá é um seriado, acho que na Amazon. Meu filho que gosta, é um rapaz que tem mais ou menos uns 2 metros de altura, Jack Richard. O cara não deixa barato, que bandido lá ele pega e acaba com o cara mesmo, né? Eu falo, esse é dos meus, entendeu? Então, eu tenho um sentimento de justiça muito forte. Sim. Então eu não tenho paciência com quem não presta. Por isso que às vezes eu fico um pouco meio envergonhado quando falam que eu sou um homem de Deus, assim. Mas isso daí é uma coisa que eu um dia vou aprender a lidar. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito importante. Hoje, ao invés de vir de carro para a rádio, eu resolvi vir de ônibus e de trólebus, né? Que é gostoso também. Então, calor, eu vim tranquilo. E aí aconteceu um fenômeno. Eu fiquei observando as pessoas na rua usando o celular e no ônibus também. Mas situações assim muito interessantes. Eu levaria horas para falar. Porque é como se tivesse, de repente, o celular hipnotizando as pessoas. E nós estamos aqui hoje com o nosso grande amigo que é doutor em psicologia, é isso? Isso mesmo. Olha que maravilha, para falar um pouco sobre essa seria uma síndrome, uma doença, um vício. Um vício, amigo. É uma compulsão, né? É uma compulsão. Compulsão. Olha a importância do celular, olha quantos tem na mesa. Gente, enquanto ele estava falando... Agora o celular está no bolso do Marco e do Vini. Com certeza. Como é que ele dá com isso, gente? Ô, Iris, comanda você a entrevista. Fica à vontade, eu vou ficar quieto aqui. Não, olha só. Não, eu vou apanhar aqui hoje, porque meu trabalho é propaganda
em grupos de WhatsApp. Então, a gente tem uma equipe que faz divulgação em 2.150 grupos. Você viu aqui que no meu celular tem pouquíssimos, que deve ter uns 200 e poucos grupos. O pessoal que trabalha mais, mas 200 e poucos grupos já não me deixa, né, ficar sem olhar toda hora ali. Eu falo e já tô ali, olhando. Por mais que eu coloque aquele nos grupos arquivados, tal, só atendo o pessoal que chama no @. Mas como funciona o vício? Mesmo que você use para trabalho, é considerado ou o vício, ou a síndrome, ou a compulsão? Não, na verdade não, né? Não? A gente tem, porque assim, uma das questões que a gente pensa bastante também, né, que a gente tenta entender, é que da maneira como a gente se organizou como sociedade hoje, Sim. não dá para você ficar sem celular. Impossível, não, né? Não, é impossível. Impossível, não dá. Tá tudo na palma da mão, né? Não, tudo, né? Então, o que você está falando, olha, o meu trabalho, eu tenho essa característica, eu tenho que estar... Então, veja, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, não tem como você deixar de ter o celular, de abrir mão, né? Então, a questão não está no fato de você precisar, mas é de você entender que nada pode acontecer sem o celular. Ai, meu Deus. Entende? Alguém aqui não tem essa dificuldade? Porque eu tenho. Então aí a gente tem que tentar entender, né? É um caso psicológico. É um desespero. Quando tá na bateria, você já fica... Não, eu não sei vocês. Alguém aqui tem dinheiro aí no bolso? Não. Não. Tem alguém que tem dinheiro, nota? Papel, não. Tem alguém? Eu tenho. Ai, amiga, é porque você é psicólogo. Você já tratou Não muito, isso. pelo amor de Deus, né? Mas você já tratou isso na sua... Os trocadinhos. A gente já sabe quem vai pagar a pizza em dinheiro. Exato. Mas é porque você já se tratou, né? Ele já tá, né, no caminho aí da cura. Mas pelo menos eu não lembro quando foi a última vez que eu fui pegar dinheiro mesmo. Então tudo é no celular. Às vezes tá acabando a bateria, eu tô enlouquecida, porque eu falei, meu Deus, se eu precisar comprar qualquer coisa, pagar alguma coisa, é tudo no Pix, tudo no celular. Então, existe essa dependência. Então, é isso que eu estava falando. A gente vai... esse é um problema complicado, porque na medida que as coisas vão se organizando, né, vai te colocando em dependência. É uma dependência. É uma dependência. Então, tem essa dependência gerada pelas condições objetivas que a vida vai te colocando. Sim. E tem uma dependência emocional. A gente tem que saber identificar isso, né? Nas crianças, eu quero entender, nas crianças, como que funciona isso? Porque os pais, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho sobrinhas que mexem no celular muito mais rápido do que eu. Se eu quero entrar no site, eu tenho maior dificuldade, porque o negócio é só o WhatsApp. Mas se eu falar qualquer coisa, tia, já me mostra assim com a maior facilidade, 6 anos de idade. Como fazer para essa criança, porque eu sei que o celular na infância traz uma ansiedade também muito grande, né? Como fazer, colocar limites, porque até o lance das escolas, criança usando o celular na hora da aula, criança, eu vejo, eu vou em igreja, né, e eu fico ali, eu não olho o celular. Quando eu tô no culto, eu falo, não, aqui é meu tempo com Deus. Eu fico ali, né, eu só faço um videozinho na hora que eu chego, olha gente, vem pra igreja, mas eu busco ali priorizar ali aquele meu tempo com Deus. Só que eu saio de lá já... Desesperado, né? A louca do coisa, né? Durante 2 horas. E eu vejo que tem gente que não consegue ficar aquelas 2 horas sem olhar na hora da igreja. E eu vejo as crianças sofrendo com isso porque não conseguem fazer aula. Você tem filhos, eu tenho Daniel? 3 filhos. O meu mais velho tem 4 anos. 4 anos? 4 anos, o Diego, a Manuela de 2 e a Isabela de 11 meses. Você tá falando e eu fico imaginando. Vira um certo conforto e um certo, na hora de desespero, que você precisa fazer uma atividade, você fala, o celular. Para os pais, né? Fazer a isso. chupeta. A isso. chupeta de hoje em dia. Isso. Então a gente tem que tomar tranquiliza. muito cuidado com isso. Mas também tem uma certa necessidade, eu acho que da geração, que, por exemplo, o meu filho vem da escola... Pai, eu assisti um desenho, o meu colega tá indo com uma fantasia, com um brinquedo, e aí esse desenho tá na tela, ou celular ou tela, e aí vira uma certa dependência, porque eu acho que a humanidade,
ele trabalha em grupos e o grupos você vai se associando no decorrer da sua vida. Quem tá Então, ao seu redor. conforme você se identifica, um grupo gosta de jogar futebol, outro gosta de tecnologia, outro gosta de vôlei, e você vai se identificando. E hoje, eu vejo que não só criança, mas adolescente se identifica em grupos, em telas, em jogos, Sim. em séries. Então, quem gosta da série X se identifica com aqueles grupos, quem gosta de videogame, e isso é a dificuldade do pai. Porque como você vai tirar seu filho totalmente da convivência, entre aspas, em sociedade, né? Eu vivi na rua, fubeca, futebol, pipa. Jogava taco. Entendeu? Hoje em dia nem não sei, nunca mais vi ninguém jogando taco. Eu tenho a vontade de ensinar meu filho a fazer isso, mas ele vai chegar na escola, ele vai jogar sozinho? Ele vai ter um amigo que vai jogar sozinho? Porque os amigos dele estão todos envolvidos num certo grupo. Então isso é difícil. Como controlar, como dosar isso? Então, não dá para a gente falar de uso de telas, não dá para a gente falar de redes sociais, do próprio celular, sem a gente pensar a respeito da tecnologia, né? Porque existe um elemento básico para tudo isso, que é a tecnologia. E pensar um pouco o que significa a tecnologia. A tecnologia é um fenômeno, é algo que nos seduz, não é? A tecnologia, ela é mágica. Deixa a gente preguiçoso, né? Deixa a gente bonito. Vini, você deixou eu magra no programa? Eu falo preguiçoso porque, assim, por exemplo, fala um número de alguém de cabeça que você sabe. Ninguém. É mal o meu. Então, você já entendeu o espírito do que eu estou trazendo aqui. Então, não é que te deixa preguiçoso. Na verdade, o ser humano, de maneira geral, ele tem uma tendência a buscar menos esforço. Sim. Tá? A nossa se tendência acomodar. É isso. É uma tendência do ser humano essa, né? Sim. Então, na verdade, a civilização, ela tem uma contradição, né? Porque a civilização é o oposto disso. Para você poder conquistar as coisas, você tem que sair daquela tal zona de conforto que a gente fala. Se você observar, as sociedades mais avançadas são aquelas que mais passaram por dificuldades em relação a tudo. Aquelas que moravam, se desenvolveram na beira de rios que não tinha seca, então elas se desenvolveram um pouco, né? Aquelas que mais tiveram que se esforçar, então, ou seja, foram obrigadas a sair daquela situação, né? A gente vê também, só para poder entender um pouco essa questão, na atualidade você encontra muitas famílias que possuem os filhos que elas não estão conseguindo dar os limites, tudo é muito fácil para a criança, e a gente é de uma época, acho que todos nós aqui que estamos aqui, a gente é de uma época diferente, né? Que a gente tinha que se esforçar, para tudo diferente. Para tudo, né? Totalmente. E o que a gente tem percebido é que esses jovens que têm essa situação mais fácil, eles acabam não atribuindo muito sentido para as coisas da vida. Verdade. Mas só estou querendo falar isso para poder justificar essa coisa, né? A gente tende a buscar um conforto, só que o conforto, ele na verdade vai te estagnando. Mas nós buscamos isso, né? E a tecnologia, ela traz isso. O ser humano busca o conforto. Só qual o preço? Isso, mas qual o preço? Né? Qual o preço? Você abre mão... Não, olha só, você abre mão de funções que são do ser humano. Então, vou dar alguns exemplos, né? Quando você ia fazer baliza antigamente, você tinha que dominar o espaço, você tinha que olhar assim, dominar, né? Você tinha que engatar reto, olhar, coisa e tal. Hoje não. Né? Ou seja, é diferente. Hoje você tem sensor, né? Hoje você tem sensor de estacionamento. É verdade, não é verdade. O retrovisor, o retrovisor, ele volta para. Então você vai. Claro, você tem que ter, mas não é tanta habilidade. É verdade. Né? Então, ou seja, tem se mais você facilidade. observar, você acabou de citar também a questão do celular, do número, né? Hoje eu não sei o número da minha mãe, não sei o número da minha irmã, eu não sei. Ou seja, o que a tecnologia está fazendo? Ela está avançando nas funções humanas, ou seja, ela está, por exemplo, está tirando nossa memória, ela está tirando... Eu não preciso mais saber qualquer coisa que eu tiver dúvida. Eu tenho tanta dificuldade de decorar nomes. Por exemplo, eu já falei o seu nome errado, eu olhei antes de vir. Doutor Ednilson. Mas eu errei o nome. Ednilton. Já falei.
Aí, gente, aí, ó. O negócio é da prática. Mas é assim, né? A dificuldade na memória. Então, quer dizer, mas por quê? Vocês entendem? Quer dizer, é uma tendência do ser humano, então a tecnologia ela vem ocupar o espaço que é nosso. E pouco a pouco a gente vai entregando mesmo, né? Eu já fui médico que ele ouviu que eu tinha de dificuldade, ele pegou, dá licença que eu vou. Olha, então puxa vida, né? O que a gente vai imaginar, né? E é para isso que a sociedade está caminhando. Então por isso que eu falo, né? Na verdade, essa dependência, isso não é compulsão. Né? Não é uma dependência que você... Dependência emocional. Você foi gerando uma dependência civil. Porque hoje, se você não tem um WhatsApp, você não fecha um negócio, se você não tem uma velocidade. A ferramenta que mais fecha negócio é o WhatsApp. É uma dependência civil. Se você chega num o comercial... que significa o quê? O que significa que a tecnologia, ela te promete liberdade, sim, mas ela fecha o mundo. Porque tudo deve passar por ela. Ela é totalitária. Tem que passar por ela. Quando eu era criança... tinha uma série chamada Jornada nas Estrelas. Lá vai eu falar de cinema. Sempre, mas isso é bom. E tinha uma série chamada Jornada nas Estrelas. Tinha lá o Kirk, o McCoy e o Spock. O Spock era um ser de um planeta chamado Vulcano. Ele, além de ser muito inteligente, ele tinha uma memória incrível. Uma memória incrível. Mas ele tinha um aparelhinho que ele carregava, chamava Tricorner, que seria hoje o nosso celular. E às vezes o Capitão Kirk falava assim... ele era oficial de ciência, ele falou assim, alguma análise, Spock, ele pegava o aparelho, lia e falou assim, não, estou vendo aqui nos nossos bancos de dados para saber de onde vem esse fenômeno, e ele lia ali naquele aparelho, que era o Tricorner, que hoje é o nosso celular, as informações que estavam lá, mesmo tendo um cérebro treinado, mesmo sendo um cara extremamente inteligente, culto e enfim, com uma capacidade incrível. Então eu acredito que as tecnologias elas vieram sim para ajudar, mas... a gente precisa também treinar o nosso cérebro. Essa era a pergunta. O cérebro, a pergunta é assim, se a gente é dependente, né, desde da questão social, hoje tem pessoas que, por exemplo, mandam uma mensagem assim, posso te ligar? Antigamente não, você ligava e pronto. Acabou. Se a pessoa não atendeu, tá tudo bem. Você ligava depois, eu dava ocupado. Hoje posso te ligar, né? Mas se existe realmente essa dependência civil em todos os estados, profissional, social, cultural, existe... o que fazer com o corpo, com o nosso cérebro, para ocupar essas lacunas? Porque a gente vai cada vez ficar mais. O exemplo dos carros. Vai chegar uma hora que talvez você nem dirige mais. Não, então já está acontecendo. Já está acontecendo. Então você não vai precisar ter habilidade. Né? Você falou que antigamente, por exemplo, os carros não tinham nem retrovisor do lado direito. Então você tinha que saber estacionar. Isso. Hoje é câmera de ré, apito, isso, um monte de coisa. Então existe... algum treinamento, alguma atividade, alguma coisa que você preencha essas lacunas, mas mesmo assim você continua vivendo em sociedade? Porque se você não tiver a tecnologia, você não vive... Como fazer isso? Qual é o exercício, doutor? Então, primeiro, é você pensar que nós não estamos dizendo para deixar a tecnologia. Nós estamos pensando o seguinte, a tecnologia ela não pode ocupar o lugar, todos os lugares... todas as suas funções. Então, alguma coisa tem que ser preservada. Então, por exemplo, né, se eu vejo que tem uma pessoa que ela só consegue ficar satisfeita se ela tiver com o seu celular interagindo por meio do celular. Hoje, quando eu vinha para cá também, né, eu estava olhando os bares, né? Muitos bares, o pessoal no bar, né? Com o celular. Muito, né? Pessoas, os botecos, eu gosto de boteco, acho legal, né? Eu gosto, mas o pessoal no boteco lá com o celular. Em vez de bater papo com seus amigos. Tomando a cervejinha, olhando o celular, puxa vida, né? Porque antes, o que você tinha? Você tinha a pessoa, e é isso que eu me refiro, né? Antes você tinha a pessoa lá olhando o que estava acontecendo à sua volta. Sim. Hoje que você vê, as pessoas, então elas vão se ensimesmando, né? A pessoa ela tá andando com fone de ouvido, então ela não está vendo o que está acontecendo à sua volta. Então isso é um problema, percebe? Então não tem problema ela ter um fone de ouvido, não tem isso, não é problema. Agora o problema é quando ela só consegue olhar para a sua existência com relação a isso. Aí a dependência não é mais uma dependência objetiva, já passa a ser uma dependência emocional, que ela vai desenvolvendo na medida em que ela se utiliza, quanto mais tempo ela vai se utilizando, mais ela vai imaginando
imaginando que a vida dela só pode acontecer por meio da tecnologia, por meio do celular. Né? Mas não que você não possa, a gente está ouvindo, o pessoal está ouvindo, inclusive, né, o programa por meio da tecnologia. Se não fosse tecnologia. Doutor, eu quero fazer uma pergunta aqui, agora vem uma curiosidade. Qual o caso mais grave que o senhor pegou? Tipo assim, qual doido igual nós, assim, um pouquinho mais, que o senhor falou, como que estava assim, um caso grave relacionado a isso? Assim, por questões éticas a gente não comenta casos, né? Não vamos falar da pessoa, não vamos nada falar pessoas, disso. né? De maneira geral. Mas o que tem me assustado Salta muito... deu ápice. Né? Não, o que tem me Pode assustado falar de mim, muito, né? O que tem me assustado bastante é a chegada no consultório cada vez de mais crianças e adolescentes que têm perdido o sentido de vida mesmo. Né? E de vida? De vida. Como? Pensamento suicida. Por causa do celular? Não vou dizer que é por causa do celular. Mas celular. por causa da tecnologia? Então, a gente não pode atribuir, por causa. A gente tem que fazer uma análise das coisas que vão acontecendo. Mas, por exemplo... Em comum. Que tem em talvez comum, a vida não né? aconteça na velocidade do celular e perde o sentido da vida. Faz sentido. Então, né? Porque, veja, é interessante isso, muito filosófico que você fala, né? Bastante interessante. Porque, assim, se você observar, nós estamos transformando a nossa percepção de vida. Então, eu sou da época, aliás, somos da época, né? Eu me sinto em casa aqui, né? Somos da época do 286, do 386. Lembra o computador? 286, 386, né? Aí você ligava, aí você esperava. Eu posso ser da época, mas eu não lembro. Eu não sou da tecnologia. Aí você ligava, você esperava. Vocês dois ainda não atingiram a idade dos 40 anos. Como eu e o doutor já Amigo, passamos... eu estou com 46, quase 50 aqui, ó. Não. Vai por mim. Vocês dois ainda são muito novos. Meninos. Jovens. Olha, eu vou falar. Vamos acreditar. Você e o Danilo, vocês são ainda muito jovens. Porque, querendo ou não, para pensar. Eu tô com 63. Você tá com quantos anos, doutor? 59. Doutor Francisco. Eu vou falar. Já errando. Doutor Ednilton. Doutor Francisco. Doutor Ednilton. Ô, Ednilton, me diz uma coisa. Você tá com quantos anos? 59. Muito bem. Então, para nós, eu acho, para nós, que crescemos trabalhando lápis, papel e caneta, é muito mais fácil assimilar a tecnologia. É que nem uma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta para depois aprender a andar de moto. É muito mais fácil. Só que tem um detalhe. Vamos parar para pensar. Eu inventei o carro. Aí as pessoas começam a dirigir. É lógico que em algum caso vai acontecer um acidente. É lógico que em algum caso alguém vai utilizar o próprio carro de maneira errada. De maneira errada, para tirar a própria vida, porque é o ser humano. Então, que fique claro, pelo amor de Deus, tá? Os seus chatos de plantão aí, que tem uma zanta que adora deturpar as coisas. É verdade. Que é o seguinte: nós estamos falando que celular gera suicídio? Não! Que fique claro isso, meu amor, tá? Agora, tem pessoas emocionalmente abaladas, e o pessoal sabe que eu estou estudando isso, né? Não é de hoje. Tem pessoas emocionalmente abaladas que de repente usam uma ferramenta ou outra para tirar a própria vida. Tem pessoas que se afogam, tem pessoas que se enforcam, tem pessoas que tomam água e até morrer lá, como se fala, afogado. Então, pelo amor de Deus, hein, gente? Olha lá, hein? Vê direito. Não, porque sabe que é o exagero. É o exagero, Tudo né? que é demais então, é que, na verdade, não é o celular, né? O que a gente está falando, o perder o sentido de vida é de maneira geral. Então, por exemplo, a gente vai... A própria noção de tempo, pra gente, é diferente. Então, a gente vai ficando mais impaciente. Então, quando você fica mais impaciente, você fica mais ansioso. Verdade. Entende? Então, mas a gente tem uma noção de tempo diferente. Então, para a gente hoje, 2 segundos é uma eternidade. É que eu falava, né? Então, quando a gente não tem... o negócio. Então, você manda uma mensagem, né? Você fica esperando que a pessoa te responda praticamente na hora, simultaneamente. Então, significa que a nossa noção de tempo, de tempo está diferente. Então isso significa o quê? Que aumenta a ansiedade. Então eu estou querendo fazer uma reflexão aqui com tudo que está acontecendo. Um outro elemento, a
A nossa maneira de conhecer as coisas se dá no cruzamento de tempo e espaço. Quando você quebra esse cruzamento, relação. né? Você começa a ter uma outra forma de entender a vida. Então, nós, seres humanos, a gente entende tudo por tempo e espaço. Agora, veja, na medida que a pessoa vai se vinculando em atividades, o celular, na verdade, não o celular, a tecnologia, os aparelhos eletrônicos, de maneira geral, eles têm distorcido essa nossa percepção de tempo e espaço. Então, hoje eu atendo uma pessoa daqui de São Bernardo, de São Bernardo, né? Nós estamos em Santo André, mas né, o meu consultório é em São Bernardo, né? Tá. De São Bernardo, eu atendo uma pessoa lá do Rio de Janeiro, e no tempo, então, quer dizer, online. Então, tá. essa ideia, então, é ruim isso? Não, de maneira alguma. Facilita em algum ponto. O que eu quero chamar atenção aqui é para a gente não começar a entender que isso é melhor do que as outras coisas, né? Do que as outras formas, porque muitas vezes você vai substituindo a sua relação física pela condição de online. Por quê? Porque aquele então aquele aspecto totalitário que eu dizia da tecnologia leva a gente a começar a entender que tudo que é tecnológico é melhor. E não é. Não. É importante, mas não é melhor. A tecnologia está sendo usada agora para mostrar minha careca aqui no vídeo. Tô vendo ali, então, Cadê? Então, mas assim, tô vendo aqui o pessoal tá mostrando no vídeo ali. Então, tem aqui, ó, o Pedro Pereira é um jovem brilhante. Ele trabalha... Mexe no fio. Aqui assim, sim, mexeu, tá bom? Não mudou? Quando eu contei, então, beleza, tá funcionando? Tá funcionando? Então vamos voltar aqui. O Pedro Pereira tá mandando uma mensagem. Ô Pedrão, o Pedro deve estar por volta de uns 25 anos, um pouco mais, um pouco menos. Ele tá falando, estamos por aqui, mas já sendo da geração tecnologia. E a Simone Casado, ô Simone, um beijo no seu coração, tá falando, programa sensacional, adoro vocês, você pode e deve usar a tecnologia, mas nunca deixar de ser humano. Então você vê, isso aí. Humanizado. O Pedro é um profissional da área de tecnologia, e mesmo assim ele tem os momentos que ele para fazer o lazer dele, de bicicleta e tal. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter o humanizado. Isso. Doutor, importante. você acha que de uma forma geral a pandemia deu uma velocidade extrema nessa situação? Sim. Ela adiantou 10 anos, né? Do que iria até acontecer. 5G, adiantou. Por exemplo, tudo que nós a indústria fazemos... 4.0, né? Sim. E também trouxe coisas importantes, assim... Sim. Não, pelo amor de Deus, não a pandemia, né? Não. Mas essa aceleração da tecnologia trouxe algumas coisas importantes. Por exemplo, hoje a gente tem uma sofisticação muito maior nas questões tecnológicas, né? Por conta dessa aceleração que teve, né? Então isso é importante para muita coisa, né? Então, se você pensa na tecnologia utilizada na saúde, né? Hoje em dia você tem grandes possibilidades que foram alcançadas por conta da tecnologia que está mais avançada. Uma coisa que tem muita gente falando que nas escolas vai se proibir ou já estão proibindo o uso de celular. Eu falo, gente, isso é muito perigoso, porque eu de repente tenho observado alguns vídeos que eu tenho observado que o pessoal me manda de professores e professoras em algumas aulas específicas, em situações específicas, passando informações que divergem do meu modo de entender. E eu vejo aquilo ali e eu fico perplexo. Então, o celular deveria ser visto nas escolas como uma ferramenta. Vai ter um momento que você pode usar e vai ter um momento que você não pode usar. Essa é a minha opinião, como acontece em qualquer situação na vida. Colocar limites, mas não necessariamente tratar isso como uma lei, mas um comportamento social. Aí não seria também falta de pessoas preparadas, pais e mães preparados, diretores de escola, diretores de empresas preparados para assumir a responsabilidade de colocar os limites? Não seria interessante também essas pessoas falarem assim, não, eu vou fazer um trabalho, eu assumo a responsabilidade. Se eu tiver errado, eu mudo. Não seria interessante fazer isso ou eu estou falando bobagem? Eu acho o seguinte, que essas condições escolares sempre teve essas divergências de educadores, né? Por ideologias. Então, a gente também passou por isso. Mas eu vejo que é uma falta de respeito, sim. A gente está dentro de uma escola, de uma classe de aula,
e usar não só o celular, mas qualquer outro objeto que não contribua com aquele momento de aula. Que o professor está ensinando e a criança está querendo jogar ali. Entendi. Então eu acho que é uma falta de respeito faz sentido. com o professor. O celular é um pouco mais, um pouco menos? Não sei. Mas qualquer outro objeto, poderia ser um videogame, poderia ser um crochê, poderia ser qualquer outra coisa que tirasse, né, o foco. Eu acho uma falta de respeito. Quando a gente vai ministrar alguma coisa, quando a gente vai ensinar alguma coisa, você espera que as pessoas estejam prestando atenção no que você está falando. Então o celular, talvez estão usando para não sei qual o motivo, mas eu acho que deve ser proibido não o celular, mas tudo. A criança tem que entrar na sala de aula, o adulto, adolescente, com os equipamentos que precisam para estudar. Papel, caneta e livro e ponto, acabou. Com as ferramentas da sala de aula. Por exemplo, e tem salas que você teria lá um computador, mas é o computador da escola. É isso. Agora, se o conteúdo programático que está passando está diferente, que tem uma câmera filmando geral, que tem controlando que a pessoa não está jogando, não está batendo papo e tudo mais. Ferramenta de trabalho dentro de uma sala de aula de estudante, o que é? Livro, papel e caneta. É isso. Fora isso, qualquer conteúdo que tiver, eu acho inapropriado. Interessante. Qual a sua reflexão, doutor José Cláudio? Mudou já! Doutor Ednilton, pelo amor de Deus. Então, eu penso que para além da gente enxergar essa lei, tá implantada, já é proibido. Já é proibido? Não, já é proibido, não pode, né? Só uma coisa, né? Essa lei, ela não é nova, né? Ela não surgiu de uma hora para outra. Houve um projeto de lei de 2007 que foi colocado, depois não foi para frente, em 2011 foi arquivada. E essa que nós temos hoje foi ela foi apresentada em 2015. Desde 2015 que se discute essa lei, então não é uma coisa nova. Então, notem que houve bastante tempo para poder se discutir, né? E eu acho bem apropriada, porque ela traz para a gente uma possibilidade de fazer essa discussão. Porque, assim, o telefone, ele pode ser utilizado numa perspectiva pedagógica. É isso. Tá? Okay. Então, vamos fazer uma pesquisa sobre o nosso bairro. Então, pessoal, olha, então o professor conduzindo, né, o trabalho e o menino lá. Agora, o que ela contribui? Porque, assim, desde que a psicologia se transformou numa área da ciência, no século XIX, né, o Wundt lá, ele já mostrou uma coisa importante para a gente poder refletir nos dias de hoje. A consciência não pode ser dividida. Significa o quê? Ou você está prestando atenção nisso aqui, ou você está com a sua consciência voltada para cá ou para cá. Se nós estamos aqui conversando, de repente chega alguém na porta, a tendência nossa é olhar o que está acontecendo. Por quê? Porque, agora, imagina só, né? Os jovens, eles estão lá com o celular. Aí, de repente, está sendo passado uma discussão, coisa e tal, aí chega uma notificação. Ele vai olhar lá. Naturalmente. E aí o que acontece? Muitas vezes, exatamente, o professor estava trazendo algum conteúdo que precisaria de um encadeamento para chegar numa conclusão. E no momento que haveria essa necessidade dele estar prestando atenção, ele foi olhar. Só que não olha só a notificação, né? Aí olha, já viu uma outra coisa, e aí já foi. Então ele não consegue absorver aquilo que está sendo passado. Mas o telefone, a lei também garante que ele pode ser não só utilizado, mas para isso, mas também como ferramenta de inclusão. Porque tem muito aluno, muita aluna que precisa. Então, isso também está contemplado. E aí é liberado. Claro, é liberado. Mas, doutor Edson Akireoshiro, no caso o senhor aí, no caso do doutor Ednilton, tô brincando, tá, gente? Tô brincando, tá? No caso, o senhor tocou aqui no assunto, olha, quando eu falo senhor, não é deboche, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que fique Você, Ednilton, no caso que você falou que o cérebro, ele foca 100% em um objetivo, em uma atenção, em uma ação, isso é também tanto o cérebro masculino como o feminino. Sim, com certeza. Aquele folclore
que fala que a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Não, isso não é folclore. verdade. Não é uma verdade. falácia, né? É uma falácia. É uma falácia. Olha, eu tenho minhas Isso é uma dúvidas. falácia. Eu, como a única dama aqui do local. Não, você sabe, até para ajudar as mulheres, porque as mulheres Se muitas cobram. vezes, de repente, se cobram. É verdade. Eu tenho que fazer 10 coisas Não ao mesmo existe tempo, isso. porque todo mundo diz que as mulheres fazem 10 coisas ao mesmo tempo, então tem que fazer. Não. Isso é uma falácia, né? Na verdade, o que acontece é, como nós temos um mundo machista, né? A mulher, para conseguir fazer alguma coisa, ela tem que se desdobrar, né? Então, aquilo que o homem faz e tem a possibilidade de fazer, ela precisa fazer aquilo e outra coisa. Então, ela é obrigada, nessa condição, a se desdobrar. Mas, com certeza, ela também não tem essa capacidade. Ninguém Não tem essa existe capacidade. super-homem nem Não, super-mulher, não. né? E agora, no mundo Eu sempre machista, falo isso é isso. confortável para nós que somos homens, né? Claro. Porque fala, não, a minha mulher faz isso, então a gente fica lá, né? Tá Na tudo boa. bem, né? Tem alguém que faz por mim, então tá Olha tudo aí, bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando você trata uma criança com essa ansiedade, com essa dificuldade, né? Até, como você falou, uma coisa muito séria, querendo morrer sem sentido de vida e tal. E tem que tratar os pais juntos? É uma pergunta fantástica. Hoje, no meu consultório, eu não atendo mais a criança sozinha. É isso a aí. família. Ah, entendi. O trabalho é com a família. É, porque não tem Não, como tratar não só a tem, criança sem o não pai tem. se tratar também. Não, Porque não daí tem, o pai não tá tem. lá. Passa o endereço do seu Aí, ó, Danilo, já leva as crianças, a família. tem Não, que porque ser. eu fico pensando assim, não tem como, igual o Danilo falou uma coisa que eu vejo muito, né? É uma chupeta. A criança tá é ali isso mesmo. chorando, não É isso aí. perturbando. Não adianta a gente o se enganar. adulto, e o adulto querendo fazer, precisando, não é nem querendo, precisando cuidar da casa, fazer um serviço, atender um cliente, não sei o quê. Tá com o celular na mão da criança. Não existe possibilidade de tratar essa criança sem tratar o pai que tá viciado em dar o celular. É isso, né? Com certeza. Então E tem o muitas- tratamento então, para a família inteira. Claro, então, mas olha só, é bacana isso que você está falando, porque imagina só, né? A mãe tá lá querendo se desdobrar para fazer várias Sim, coisas ao mesmo lavar tempo, louça, né? cuidar, Vai lavar a louça, atender cliente. Então ela não tem outra, ela vai lá e dá o celular mesmo Não tem para criança, alternativa, entendeu? muita. O que a gente tem que pensar é que, tá bom, naquele momento, mas o problema é quando isso se transforma na Rotina. regra. Normal. Na regra. Não, e aí, Aí é porque complicado. educar, eu não É. sei, eu vou falar como leiga que sou, porque eu não sou mãe. Mas eu vejo, né? E eu sei que é trabalhoso. E até por isso que eu sou mãe, que eu olho e falo, meu Deus, tem que ter. Nossa, dá muito trabalho. E aí eu olho, educar é muito trabalhoso. Educar de verdade. Eu acho que é uma Porque das você- tarefas mais difíceis da minha Nossa. vida. Porque daí você tem que se dedicar, você tem que priorizar, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos comer, vamos não sei o quê. E é muito trabalhoso a pessoa que tem que trabalhar fora, que tem que atender um cliente, que tem que atender a criança, tem que atender o marido, tem que cuidar da casa, tem que não sei o quê. Existe alguma dica na prática para facilitar a vida desses pais? Se você puder dar já alguma dica aí na prática. Ó, então, não é assim, nem para mim essa, mas é para várias A doutora pessoas. assim fala assim, ó, acompanha eu no Instagram, compre o meu canal. Como meu Já dá canal. não, mas quem sabe, já dá uma chavinha. Não, até mesmo para mudar alguma chavinha, tipo, identificou isso, precisa buscar ajuda. Porque o erro não é acontecer as coisas, a ansiedade está acontecendo. O problema é quando a pessoa identifica e não busca ajuda. É o que eu tenho aprendido e que qualquer área, né? Não estou falando só na área de ansiedade, de depressão ou da vontade de morrer ou qualquer coisa do tipo. Não está bom, eu preciso buscar ajuda. E aí, como identificar O limite. o limite? Porque está muito normal não estar bom. É normal, a correria é normal, a pessoa dá o celular pro filho, né? Não ter um tempo ali de qualidade, de prioridade ali só com o filho é normal. Não vou comer com o filho porque tem que comer e fazer um monte de coisa junto. Então, assim, como a pessoa identifica que não está normal e que tem
como buscar ajuda. E já fala aí o seu contato, né? Então, quando Doutor. se a pessoa ela nota que a criança só se satisfaz, ou o jovem, só se satisfaz com o celular, que ele não tem nenhuma Alegria, além disso. E só fica o tempo todo, né? Eu já cheguei a atender família que dizia que a criança ficava 12, 14 horas por dia no celular. Eu É acredito. muito tempo, percebe? Pelo menos agora a escola sendo proibido, o tempo que ele está lá, essas crianças 4 horas, por 4 horas não vão usar o isso celular, aí, entende? é isso aí. Então, mas assim, né? E os pais dizem, olha, né? E vocês sabem que a McPhee, ela fez uma pesquisa no mundo, né? E o Brasil, isso em 2022, o Brasil era o país que apontava em primeiro lugar na utilização de celular por parte de crianças e adolescentes, né? O que mais utilizava. Olha isso. E olha só, na mesma pesquisa mostrava que os pais brasileiros eram os que mais se preocupavam com relação a isso. Então, olha só a contradição. Você tem mais crianças usando e mais pais preocupados. Significa que os pais não estão conseguindo Lidar com isso. Lidar com isso, né? Então, muitas vezes, o pai e a mãe não sabem. E no meu consultório, às vezes, o pessoal fala, doutor, mas eu não sei mesmo o que fazer. E aí, qual que é a quantidade de tempo que é normal para uma criança? Tipo, se ela estiver usando... regra. Não, mas mais ou menos. Tipo, 5 horas, tá ok. Não, eu acho muita coisa, 5 horas, 5 horas sabe? é Eu acho muita coisa. Uma criança... Acho que eu tenho que me tratar, Jesus. Não, mas você trabalha, é diferente. Você trabalha com o celular. Uma criança, eu não sei, 5 horas. Imagina, 5 horas de televisão é muita coisa, não é? 5 horas, uma criança ficar 5 horas de televisão. Criança. Não, criança, né? Então, eu penso também que 5 horas é muita coisa, sabe? Acho que dependendo da idade. Mas se o adulto, por exemplo, se você for um técnico em avaliação de cinema e você trabalha 8 horas assistindo série e cinema, eu acho que tudo bem, porque é o seu trabalho. Agora, eu acho que a criança depende ali muito do convívio pessoal com a família, né? Meu Deus. Ele está mostrando um vídeo muito interessante aí, né? Dizendo que, olha lá, as crianças brincando sem o celular. Depois que, olha lá, tá vendo? É isso aí, né? Doutor, agora vamos rapidinho antes de acabar. Um adulto é quanto tempo que é o normal? Só pra gente saber se a gente tem que se tratar ou não. Só pra gente entender. Depende da sorte. Por exemplo, você é uma pessoa que você usa para o trabalho. Se você trabalhar 8 horas por dia, o seu tempo de celular é isso. Agora, se você chega em casa e continua olhando vídeo, aí eu já... É disciplina, né, doutor? Então, mas aí a pessoa... Eu não tenho costume de olhar vídeo nem nada do tipo. Isso, então. Mas eu acordo com o celular na mão e eu vou dormir com o celular. Às vezes é 1h da manhã eu tô atendendo cliente. Mas aí tem outro problema, né? Que a gente precisa parar e pensar, né? Talvez haja não o excesso de telas, mas o excesso de trabalho, né? Isso é verdade. Né? Aí você tem que tomar cuidado, porque tem aí disciplina, né? aí tem uma questão que é o que você pode, né? Aí tem as questões do burnout também, né? Que é uma coisa hoje muito discutida também por nós da psicologia, porque o burnout, o que é? É quando queima. Eu costumo dar o exemplo do chuveiro. Se você pega um chuveiro e fica usando, você começa a sentir o cheiro de queimado, né? Verdade. Se você não desligar, ele queima. Então, muitas vezes, é isso que a gente precisa observar. A gente, às vezes, trabalha demais, né? E aí, claro, teria que pensar por que você tem que trabalhar tanto. Às vezes... eu não enriqueci, vocês ainda não viraram meus clientes. Essa é a realidade, eu tô tendo que trabalhar muito. Desculpa aí as brincadeiras, mas eu entendi o seu ponto de vista, muito então, bom. acho que é isso, sabe? A questão é a seguinte, tudo é tempo de qualidade. Exatamente, né? E você pesar. Então, eu atendo muitos executivos, né, que trabalham demais. É verdade. E assim, quando eles começam a refletir, e a terapia leva a isso, ele começa a perceber que ele não tem que trabalhar tanto. É verdade. Entende? Mas parece que ele se cobra de trabalhar. Você não entende, consegue né? relaxar. Não consegue eu relaxar. conheço. Tudo na vida é uma questão de fator tempo. Por exemplo, falta 1 minuto para acabar o Papo Tempo, meu Deus do céu. Fica à vontade, fica à vontade. Não, eu tô... Fala as suas redes sociais, quem estiver precisando de ajuda nessa área, onde por favor. Encontrar. Obrigado, que né? tal, meu amigo Danilo já vai marcar seu telefone. Então, o meu Instagram é @edniltonsantarosa. E eu tenho o telefone, né, para contato, é o código 11 9
4477 4477 isso, 1008. 1008. E você Então, atende presencial, Presencial em São Bernardo? em São Bernardo. Que local ali? Aqui. É na Pereira Barreto, aqui vizinho de vocês. Ah, na Nossa. Pereira, muito Pereira Barreto, bom. é. 11 94477 1008.